Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede. Estamos aqui, como foi falado aí na última segunda-feira, dia 16, que nós estaríamos fazendo uma live hoje sobre a escatologia, especificamente sobre as 10 virgens, né? Eu tenho tido muita gente me cobrando, muita gente falando para mim, por favor, pastor, fala alguma coisa, traz uma informação. E nós estamos aqui, ó. A Tainara já acabou de entrar, Rafael, Alisson também, glória a Deus. Tem o pessoal que está entrando aí e nós vamos fazer como de costume, enquanto a Tamires Rosa acabou de entrar, o Valdemir também. Enquanto é de costume do pessoal, nós vamos dar uma chamada no povo que nos assiste. Pastor Jorge está aqui, o Ciro Sanches de Borde, Marcos Almeida. Vamos ver quantos mais amigos aqui nós vamos convidar para estar conosco. Deixa eu ver aqui, tem muita gente. Não dá para a gente chamar todos, né? Mas boa parte vão estar conosco aqui nos assistindo. Ó, o Douglas acabou de entrar também, está nos assistindo. A Sil, Moisés, pastor Moisés, Pai Senhor, meu companheiro. Bacana ter o senhor com a gente aqui, o Valdemir Moreira, quanto ao assunto. Qual o assunto? Deixa eu responder aqui. Parábola das 10 virgens, tá bom? Ó, o pessoal está perguntando aí sobre a parábola das 10 virgens, né? Que o pessoal tem feito. Pai do Senhor, reverendo pastor Temer. a paz do Senhor, Douglas. O Douglas é apóstolo agora. Isso, ficou melhor assim. Marcelo Alves, não, deixa eu ver, só apóstolo, tá bom, isso. Valeu. Pessoal, a benção, pastor e guerreiro, é isso mesmo, pastor e guerreiro, pastor Moisés, exatamente, pastor e guerreiro. Todos nós aí somos um pouquinho de guerreiro na obra do Senhor, né? Meus irmãos, é o seguinte, eu tenho acompanhado já há alguns anos muitas pessoas, a paz do Senhor, Alisson, a paz do Senhor, as pessoas cometendo alguns equívocos, né? Pregando sobre a parábola das 10 virgens, e eu fico indignado de ver quanta besteira as pessoas falam sobre isso, num assunto tão simples. Olha aí, o Lourenço Guerra tá com a gente aí, legal, você é um companheiro aqui, Felipe Salles, paz do Senhor, pastor César, meu amigo, glória a Deus, estou aqui com o senhor, mestre, um abraço para você também, o Harrison. Olha, o pessoal tá bombando, eu vi que o pessoal começou aí. Pessoal, é o seguinte, o Felipe, o Felipe também é um apóstolo, é irmão do Douglas, eu digo sempre isso aí. Pessoal, é o seguinte, vai convidando o pessoal, porque a chaleira, a tampa da chaleira vai explodir. Tem um pessoal que não gosta de mim, não estão nem aí, entendeu? Me deixaram aprender a Bíblia e aí eu destruo mesmo. Então é o seguinte, glória seja dada ao nome do Senhor, né? Então assim, antes de nós começarmos fazer uma exegese do texto, eu quero apresentar para vocês aqui um livro, e depois eu vou colocar aqui o site, tá? Que é esse livro aqui, ó. Esclarecendo pontos polêmicos da Bíblia. Esse livro é da minha autoria, é o volume de número 2, como está aqui, tá? Você não está vendo o volume de número 2, tá? E eu vou trazer aqui, ó, Nazad, que está fora. Nazad, glória a Deus, fico feliz de você estar com a gente. Aí me parece que você está na Europa, não tenho certeza. Deixa aí um salve pra gente, Nazad, é bacana. E na página 75 do livro, tá? Eu estou discorrendo, para você ver aqui, discorrendo, eu trago sobre quem são as 10 virgens de Mateus 25, de 1 a 13, tá? E eu vou trazendo esse esclarecimento, ok? Pra gente, vou usar o meu livro como base, tá? O Lia Gomes também entrou e a gente fica muito feliz. A Marilda, que é do nosso grupo Mundo Teológico, eu espero que o pessoal esteja aí atento ao que nós estamos falando. Eu até dei uma chamada no pessoal hoje e tá entrando. Ó, meu amigo Roberto acabou de entrar.
Bacana, Roberto, fico feliz de estar com você aí. O Liá e todo o pessoal que está entrando. Já estão aí com umas 30, 40 pessoas já linkadas agora. A irmã Marilda aqui. A paz do Senhor para você também, minha irmã. Eu fico muito feliz. Então, pessoal, vamos ler o texto para que a gente possa discorrer sobre o assunto. Eu quero convidar vocês, os que podem, a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1, tá? São 13 versículos e nós vamos discorrer sobre este assunto. Pastor César, fica aí linkado, meu irmão. Fica aí, pastor, para você ver. A irmã Joana também acabou de entrar, o Vinícius Feitosa, olha, Marcos, tem o pessoal do Rio de Janeiro, o pastor Isaac acabou de entrar. Bacana, bacana, meu professor, pastor Isaac, um companheiro. Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui no texto e aí a gente acaba desfazendo esses equívocos que tem aí. Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Primeira observação no primeiro versículo que nós temos aqui. Será. Está aprontando para uma ação futurista, tá? Futura. Vamos lá, versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então vamos tratar um pouco do que é ser prudente e o que é ser louco. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Glória a Deus. Mestre, eis-me aqui. Eu quero que o senhor assista para depois me puxar a orelha, pastor Isaac. Você é um grande homem de Deus. Eu fico muito feliz de tê-lo como amigo. E o filho dele também tem um carinho muito grande. Então vamos lá. Veja só, existe algumas pessoas, o João, acabou de entrar, legal, João, que diz, né, que essa parábola diz respeito à igreja. Irmãos, teologicamente a gente precisa esclarecer algumas coisas. Então vamos começar esclarecendo o seguinte: por que que não podemos colocar a igreja aqui, e nem como uma simbologia, muito menos tipologia? Veja só, a partir do capítulo 23 de São Mateus, Jesus, nosso Senhor, ele começa a nos dar filetes do que ele está falando especificamente para a nação de Israel. Então ele pondera no capítulo 23, a partir do capítulo 24, ele então toma força e começa a discorrer sobre vários assuntos. Então vamos começar a ver aqui. Ele começa no capítulo 24, nos trazendo a informação sobre o sermão profético no princípio das dores. E assim ele vem todo o capítulo 24. Já no 23 ele começa falando de tentura. A censura dos escribas e fariseus, que são a classe de pessoas, os que estão dentro da nação de Israel, mas a partir do capítulo 24 ele toma esse princípio, trazendo essa informação. Depois, a partir do capítulo 1 do 24 até o versículo 14, 14, ele vem dentro dessa linha. Aí, a partir do versículo 15 até o 28, ele também dá essa mesma ênfase, sempre falando do que vai acontecer, colocando sempre 2 pesos e 2 medidas. Depois ele coloca no versículo 29, também falando sobre a vinda do Filho do Homem. Para quem ele está dizendo isso? Esse termo, Filho do Homem, é atribuído diretamente à nação de Israel, tá? E a partir do versículo 36, ele continua trazendo a exortação sobre a vigilância. É aqui
a partir daqui que as pessoas entendem o capítulo 25, tá, como sendo uma ação da igreja para dizer que é uma ação de vigilância, o que é errado. A irmã Fátima acabou de entrar. Deus abençoe a senhora também. A paz do Senhor para você, João, também, irmã Fátima, o pastor Tiago Saragoza. Um forte abraço, meu companheiro. Então, meus irmãos, deixa eu dar sequência, porque se eu ficar cumprimentando todos os meus amigos, todo o pessoal que está me seguindo, a gente não vai conseguir falar e vamos perder o foco. Então, vamos lá. É sabido dentro da teologia que há uma distinção de escritas teológicas dentro dos evangelhos. Mateus, especificamente escrito para os judeus, Marcos escrito para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João de uma forma universal. Por quê? Porque nós vamos encontrar aqui Mateus escrevendo para a nação judaica, retratando Jesus como rei, como senhor. Já o Marcos, ele vai ser mais conciso, porque ele vai relatar isso para os romanos é muito objetivo, e o evangelho de Marcos ele é mais conciso por causa disso, ele é muito direto, muito objetivo. Lucas, ele vai confrontar o paganismo daquele povo idólatra, então ele vai usar a maior parte das parábolas, todas concentradas, fazendo a alusão à divindade, ao poder, à glória do Messias, tá? Do Jesus, do Filho de Deus. Ele vai tratar dessa linha. Já o Evangelho de João é de forma universal, ele vai tratar como sendo o amor, como sendo a ação. E a linha mestra de todo o Evangelho está em João 3,16, que é o amor de Deus, a base total. Por causa disso, seria um pouco esquisito e inaceitável entender que Jesus tenha errado. É exatamente isso, que Jesus tem errado. Mas, pastor, como? Que Jesus tenha chego, né, no capítulo 25, ele pegasse 13 versículos, do 1º ao 13º, e destinasse isso à igreja. E depois ele pegasse todo o capítulo, final do capítulo 23, todo o capítulo 24, a sequência do capítulo 25 a partir do 14º versículo, e fosse discorrendo até o capítulo 28, falando para Israel. E só esses 13 versículos fossem destinados somente à igreja. Não dá para acreditar, não dá para ver dessa forma. Tá? Então, o evangelho, de modo geral, de Mateus, ele está destinado aos judeus. E aqui começa a ação de Jesus. No livro, eu vou trazer o seguinte, alguns esclarecimentos. A primeira questão, que é essa parte de introdução, quem são as 10 virgens? A questão primária a perguntar é: quem são as 10 virgens? Se isso estivesse sendo dito com respeito à igreja, então nós teríamos um Deus, Jesus, polígamo. Porque ele teria mais de uma mulher. Porque qualquer idioma que você for buscar, tá? Ele está dizendo virgens, plural. E não poderia tratar de ser a igreja por estar no singular, virgem, que é uma denominação, um atributo dado à noiva do Cordeiro. Pondo por isso, alguns insistem em dizer que é a igreja. Eu não sei como. Eu não sei como que dá aqui. Então nós vamos começar aqui fazendo uma apresentação, desvendando os elementos. Por exemplo, virgem, tá? O dicionário Wycliffe, tá? Que é um dos mais respeitados dicionários teológicos do mundo, tá? Ele vai apresentar a virgem como sendo, tá, em 4 visões distintas. Primeira visão, ela é estritamente messiânica. Segunda visão, ela é uma visão de compenetração. A terceira é tipicamente messiânica. Diferente da primeira, que é estritamente messiânica, a terceira é basicamente tipicamente messiânica. E a quarta linha que ele vem, que é a visão majestosa. Então, quando nós pegamos essas 4 linhas, vamos entender qual é o sentido messiânico que está sendo aplicado aqui quando tem o sentido de virgens. Então vamos lá. Na primeira, que é a visão messiânica, tá? Para este público, tá? É uma visão que diz respeito ao Messias, diretamente ao Messias. Já na segunda parte, que é a visão de compenetração, alguns elementos apontam para o Messias, outros apontam para uma criança nascida, próximo a esse período. Tá? Depois vem a terceira parte, que é tipicamente messiânica. A profecia se refere inicialmente a uma criança do século VIII, que se
tem uma ação de libertação messiânica. É como se eles interpretassem isso, essa ação de virgem, como uma pessoa específica para trazer o Messias. Tá? E a última, que é a visão majestosa, que vão atribuir diretamente às virgens, tá? A uma ação de um Messias prometido e jamais a igreja, porque eles não tinham, o judeu não tinha essa visão do que viesse a ser a igreja. Tá? Então não dá para se aplicar de modo geral isso. Mas existe um outro lado. Quando ele começa a dizer aqui sobre Deus, nós vamos encontrar a expressão reino dos céus. Então existe uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. O reino de Deus está entre nós por causa de quem? Por causa do Emanuel, que é Deus conosco, que hoje está na pessoa bendita do Espírito Santo, que está entre nós, que é o período, é a dispensação da graça, é a dispensação do Espírito. Então o reino de Deus está entre nós. Agora, a expressão reino dos céus, ela tem duas maneiras de ser interpretada. Primeiro, o reino dos céus é o reino de Deus, o reino eterno, o reino poderoso, para um dia estaremos com ele. E na verdade já estamos lá, segundo Efésios capítulo 2. O que na verdade é que nós teremos um corpo glorioso mudado, e a partir de aí, como ele é, nós o veremos, como 1 Pedro diz. Então, partindo desse ponto, como que nós vamos interpretar? Como que nós vamos ver a expressão reino dos céus aqui dentro da parábola das 10 virgens? Primeiro, porque para se pronunciar o nome de Deus, o judeu, ele tinha um cuidado muito cuidadoso. Primeiro, ele tratava como Deus, para não pronunciar o nome de Deus, e em uma outra passagem eles vêm dizendo reino dos céus, aplicando que estivessem todo o povo diretamente com Deus. Então a expressão reino dos céus aqui está fazendo menção a não nome de Deus, a não pronunciar o nome de Deus, mas ele está fazendo um comparativo dizendo que isso estaria, todo o povo estaria, né, com Deus. O reino dos céus, ele será, ele é semelhante, o reino de Deus, ele é semelhante. Semelhante ao quê? A 10 virgens. Como que nós vamos entender, então, essas 10 virgens e as lâmpadas? Primeiro que o termo lâmpada aqui, tá? Nós vamos começar a discorrer para entender o que é essas 10 lâmpadas. Então vamos entrar teologicamente falando. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Vamos ver o que diz aqui, para que a gente... Vamos lá. Então tá aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a expressão aqui, lâmpada, preste atenção porque isso vai ser importante para a gente entender lá na frente. Essa expressão do Salmo 119, 105, que é a lâmpada, é a palavra de Deus, é a palavra que ele está concluindo. Tá? Porque ela é uma lâmpada, porque ela clareia, porque ela ilumina. Então Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao quê? A uma palavra que ilumina, que abre. E quem é a palavra? O Logos. Quem é o Logos? Jesus. Então é essa simbologia que ele está trazendo aqui, teologicamente. Lindomar, forte abraço, meu amigo, meu irmão, feliz pela tua bênção, viu? Louvado seja Deus. E o azeite, apesar que o azeite em muitas partes ele tipifica o Espírito Santo, mas aqui especificamente ele muda um pouco. Ele vai representar combustível e provisão. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, meus irmãos. Glória a Deus. A gente fala muito, tem que molhar um pouco a garganta. Então, posto essa condição, eu vou começar a entender que a lâmpada e a provisão, né, ela é a lâmpada, ela é a provisão, a palavra é a provisão para o que nós andamos. Sem essa provisão, sem esse combustível, nós não conseguimos andar. Sem Jesus não dá para andar, sem Jesus não dá para conseguir, não dá para prosseguir. Aliás, ele falou, sem mim nada podeis fazer. Né? Então tem que ficar claro qual é o sentido do primeiro versículo aqui. E aí ele vai dizer, saíram ao encontro do esposo. Observe que esposo aqui, marido, o homem no modo geral aqui, é uma alusão a Jesus Cristo. E quem saiu? Quem é que saiu ao encontro? Nós vamos entender isso depois. Tá? Quando a porta se fecha, essa porta é a porta da salvação. Tá? Que quando eles saem ao encontro, vão bater e saíram ao encontro do noivo.
mas a porta já estava fechada. E quem é que vai sair ao encontro do noivo? Essa é a questão. No versículo de número 2, ele começa a trazer aqui, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Essa simbologia aqui, Jesus vai trazer isso dentro de uma questão do casamento, tá? Inclusive no livro, eu vou trazer essa informação sobre a exortação à prudência. É aqui nesse tópico que eu vou falar de uma curiosidade sobre o casamento. Por quê? Vamos falar aqui. O casamento judeu, ele é realizado, e qualquer judeu sabe disso. Se vocês não acreditarem no que eu estou dizendo, pode checar com qualquer judeu, tá? O casamento judaico é discorrido em 3 situações. Primeiro, o casamento liberal, tá? Liberal, que é liberado. O casamento tradicional e o casamento conservador, tá? Então, nesta parábola, tá? Especificamente, Jesus vai fazer menção do casamento conservador, tá? Ele não vai fazer menção do casamento liberal e muito menos do casamento tradicional. Ele está fazendo menção do tipo de casamento conservador. E esse tipo, esta ação é dividida em 2 etapas. Esse casamento conservador é o único dos casamentos judaicos que é dividido em 2 partes. Primeiro, a festa para as famílias do noivo e da noiva, e o segundo, a festa pública. Então, a festa do casamento das famílias, tá, era realizada durante uma semana, durante um período específico, em que se reunia a família do noivo com a família da noiva, e o noivo e a noiva, e se alegravam. Mas como a cidade estava sabendo, como a cidade ficava sabendo desse grande evento, tá, e essa cidade aqui é o mundo, tá? Eles ficavam sabendo dessas grandes bodas, dessa grande festividade. O que acontecia? Pessoas da cidade, pessoas que estavam sabendo, saíam ao encontro para poder coroar, para trazer bênçãos para o casal. E nesse momento, o noivo, ele sai ao encontro para encontrar essas pessoas. Normalmente esse cortejo dava-se à noite. Como Israel é uma cidade escura durante a noite, é onde entra as lamparinas, que eles estavam, na verdade, o texto trata lâmpada, mas na verdade eram uns bastões bem grandes, tá? Com luminária e azeite em cima, com tochas, especificamente, iluminando o caminho. E como essas tochas não eram grandes, eram tochas pequenas, para que dessem para segurar, e principalmente as mulheres, né? A paz do Senhor, Lucas, louvado seja Deus. O que acontecia? Elas tinham que levar, tá, numa bolsinha lateral, azeite, para colocar dentro da tocha quando começasse a se apagar e pegasse novamente a fogo e elas tivessem esta condição. Isso é uma curiosidade dentro do casamento judaico que no livro eu esboço com maior detalhe. Tá? Então, por causa desta ação, no versículo de número 3, elas falam: as loucas tomando as suas lâmpadas, ou seja, os seus bastões, não levaram azeite consigo, elas não levaram aquela bolsinha com azeite. É isso que ele está dizendo, que não é o Espírito Santo. Tá? Até mesmo porque o termo Espírito Santo, que é ruá, né, que é vento, que é força, que é ação, pelo judeu ele entende que é uma força, daí vem os testemunhos de Jeová dizer que é uma força ativa, né? Eles vão entender como ser uma força ativa, por causa desta ação do Ruach de Deus, né? Que vai trazer força, impacto, movimento. O único erro deles aqui é não entender que o vento, o poder, a ação aqui é o próprio Espírito Santo de Deus, que tem o poder, que tem a força, que não é a força de Deus, mas é o próprio Deus em ação, em força. E aí ele entra no versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite com suas vasilhas, com as suas lâmpadas, ou seja, acompanhando, foi o que eu acabei de dizer. Olha a Marília Duarte Pires. Interessante, bacana, Marília. Vai acompanhando com a gente. Tá? Só que no versículo 6 tem uma ação muito interessante. Que ele diz assim: mas à meia-noite saíram a um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Eu quero apresentar para vocês uma Bíblia que eu estou amando e estou usando, que é esta Bíblia King James, tá? De 400 anos. Ela é diferente da King James ampliada. Depois eu explico por que é, quando eu fizer uma like e tal. Mas esse versículo 6 aqui, ele está dizendo o seguinte: à meia-noite houve um grito, eis que o noivo vem, sair ao encontro. Interessante que aqui entra uma colocação de tempo, tá?
Meia-noite, sinônimo de tempo. E essa questão de tempo aqui, ela tem um período específico. Ela está dizendo qual é o sentido de tempo. Tá? Basicamente, sair ao encontro, a meia-noite num local pode ser meio-dia em outro. Se num polo, num esfero, é a meia-noite, no outro é meio-dia. O que Jesus está nos dizendo aqui, Jabinel, o cristão está entrando, bacana, Jabinel, bacana você está aí, é que esta ação pode acontecer a qualquer momento. O sentido de tempo aqui é que pode acontecer em qualquer momento. Não especifica meia-noite, porque se a noite, no contexto bíblico, ele pode trazer aflição, dor, então nós vamos encontrar também o dia como regozijo. Então, enquanto para uns, tá, é regozijo, é alegria, em outros é tristeza, é desespero, é aflição. Vamos dar uma lida aqui no Salmo 30, verso 5, porque isso é importante para a gente entender esse versículo especificamente aqui. Salmo de número 30, verso de número 5. Ele diz assim, ó: porque a sua ira dura só um momento, sentido de tempo novamente. No seu favor está a vida. Aí ele começa, no seu favor, na sua misericórdia, na sua ação, tá? O choro, o desespero, o sofrimento, pode, não é que está dizendo que vai durar, mas pode até durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. É neste sentido que o verso do Salmo 30, número 5, ele está aplicando a Mateus 25, 6, à meia-noite. Tem este sentido de tempo. Então nós vamos ver aqui que algumas posições são equivocadas quando atribuídas à igreja. Porque o Salmo, quando ele faz essa ação lá atrás, ele ainda não existe ainda uma conotação específica para a igreja. Então não dá para a gente atribuir a isso. Vamos continuar. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, essa questão aqui é interessante porque todas levantaram universalidade. Todos se levantarão, tá? Verso número 8. Loucos disseram aos prudentes, dai-me do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. No versículo de número 8, é que todo mundo aplica a questão da prudência, que está lá em Mateus 24, para trazer isso para a parábola 25, do capítulo 25, na expectativa de fazer com que esta parábola seja atribuída à igreja, o que é um grande equívoco, um grande erro, tá? Vamos dar uma continuidade. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo, não, seja caso não falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai para vós. Né? Essa questão aqui é um pouco complexa, né? Como que eu vou comprar alguma coisa? Né? Como que eu vou buscar alguma coisa? É a prudência que Jesus está dizendo, é aqui. De quando você sair para ir numa festa, para ir comemorar, para ir ao encontro do noivo, você precisa estar com tudo aquilo que você precisa ter. Que é prudência, fé, sabedoria. Gálatas vai nos trazer isso. Bem claro no capítulo 5. O que é que nós devemos ter para estar com o noivo? É isso que está sendo aplicado aqui. No versículo de número 10, então, e tendo elas, olha só, elas, todas, tá? Ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Aqui existe um segredo. Que tem coisas que a teologia não nos dá, mas só o joelho que pode nos ajudar. E especificamente é o joelho que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, no mesmo capítulo, no mesmo livro, no capítulo 24 e no versículo 44. Vamos ver o que está dizendo? 24, 44. Jesus disse assim, ó: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, novamente o Filho do Homem, só expresso para a nação de Israel, há de vir a hora em que não sabeis. Novamente o sentido de tempo. Jesus explicando, dizendo isso. Porém, nós vamos ver que nessa questão, para ser vigilante, olha o que ele vai nos dizer em Apocalipse 19, 7. Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 19 e verso 7. Vamos puxar para lá. Diz-nos assim, olha: regozijemo-nos
e alegremo-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Lá é o esposo, aqui é a esposa. Quem é a esposa? A igreja. Aí você fala, pastor, por que você acabou de falar que aqui não pode ser a igreja e aqui você está fazendo menção da igreja? Porque aqui existe um outro segredo que no mesmo livro, capítulo 25 e versículo 34, perdão, eu trago inclusive uma curiosidade sobre isso, que ele diz assim, ó, então dirá o rei, olha aí o sentido de rei no evangelho de Mateus, aos que estiverem à sua direita, honra, glória, majestade, vinde benditos, abençoados, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Promessa feita de Abraão, que se cumpre aqui. Tá? De meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui nós vamos encontrar o Apocalipse 13 e 18, que é quando o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Essa passagem especificamente está falando da igreja arrebatada que já está no céu. Portanto, esta passagem do capítulo 10, quando ela fala vai comprar, vai tentar se preparar é tarde, porque quem está preparado já está. E o Israel aqui é o Israel que reconheceu Jesus como Messias, como seu Salvador e já está com Jesus, já está no reino, já está na glória. Quando elas voltam e querem entrar, o que ela faz? E depois chegaram também, versículo de número 11, também outras virgens, olha lá, outras virgens, tá? Dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Que porta é essa? A porta da salvação. Só que aí é onde se começa a se cumprir o versículo 34. Por quê? Mas como? Como o Senhor diz isso? Aí ele começa a explicar o versículo 34. Por que que Israel já está com eles? Por que que Israel já está lá? Porque aqui já fala da segunda vinda de Jesus, que muita gente não acredita. Porque ele está dizendo o seguinte, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? E Jesus responde agora, e respondendo o rei dirá-lhe, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos, quem são desses meus pequeninos? Pequeninos irmãos. Quem são os irmãos? Os judeus. Os judeus, ok? A mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, de desonra, tá? Sofrimento eterno, à noite, ok? Apartai-vos de mim, malditos. Se lá em cima, no verso 34, ele fala benditos, aqui ele está dizendo malditos, tá? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me reconhecestes. Estando nu, não me vestiste. E estando enfermo e na prisão, não me vestiste. Então eles também lhe respondendo, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, e o enfermo, e na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quanto a um destes meus pequeninos, ou seja, Israel, o não fizeste, não fizeste a mim. Ali se cumpre o versículo 46, fechando tudo. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esta é a base que Jesus está dando no versículo de número 10 das parábolas dos 10 vídeos. Por quê? Porque vinde benditos de meu Pai, a igreja já está arrebatada, já está com ele, é no período da grande tribulação, onde o pessoal está aqui, vai sofrer, vai por dor, e é quando o pessoal ainda diz assim, se eu não vier pelo amor, eu venho pela dor. Meu irmão, por enquanto, ainda todo mundo que estiver vindo, está vindo pelo amor. Porque vai chegar um período que você, para estar com ele, vai ter que ser pela dor. E é justamente aqui que a nação de Israel, que reconheceu Jesus, que esteve enfermo, teve fome, teve sede, teve nu, reconheceu quem? Jesus como Messias, o Salvador. Esses entrarão com Jesus junto com a igreja. Aleluia! Esses estarão para sempre com ele.
Tá? E esse tipo de glória, estando com Jesus, 3 tipos de glória vai se acontecer, manifesto na eternidade. Primeiro a glória de Deus, depois a glória dos anjos e depois a glória da igreja. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque as imprudentes acreditaram em Apocalipse 6:2. Quem é Apocalipse 6:2? Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada a coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Parafraseando isso aqui, Jesus está dizendo assim: por que vocês acreditaram no anticristo? Por que vocês acreditaram naquele período da grande tribulação? Por que vocês não aceitaram, não reconheceram que eu sou o Filho de Deus, o Messias prometido? Fechando aqui, no versículo de número 12, ele diz: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. É a mesma fala que ele vai dar mais à frente. Irmãos, eu apresentei aqui para vocês algumas questões culturais, algumas questões teológicas, por que não dá para ser a igreja. Você defina, veja como você quiser. Eu separei aqui alguns livros conhecidos do público, que são todos que corroboram com o pastor Temer. Eu tenho muitos outros, mas esses são os principais que atendem aquilo que eu vejo. Então eu vou mostrando, começando para vocês. Primeiro, para ficar junto com o meu também. Severino Pedro, Apocalipse versículo por versículo. Me segue. Escatologia do Severino Pedro também, a doutrina das últimas coisas. O plano divino através do século, de Lawrence Olson, que também segue a minha linha. Do próprio Círio Santos Zibor, que é Erros, que também vai me seguir. Tem uma coleção de Stan M. Orton, tá? Que é Apocalipse, que também segue na mesma linha. Tem um outro que é uma bênção aqui, que é do Armando Chaves Cohen, que é um judeu, olha aqui, que também segue a mesma linha que o pastor teve. Apocalipse versículo por versículo, do Donald Watterson. Esse daqui é do século passado. Isso aqui é uma riqueza, poucos têm. Esse livro aqui também é um dos primeiros livros do Gabriel de Oliveira, bem antigo, da Reitora Reflexão, que esse daqui foi um dos primeiros trabalhos deles, que corroboram. Esse é um livro da Patrística, tá? Do Carlos Mestre e Francisco Coroforino, tá? Apocalipse de João, da editora Voz, segunda edição. Hoje já está na quinta, sexta. Muito bom. A Bíblia e os Eventos Futuros, que vai falar do Leon Wood, que é um livro ímpar. Depois eu tenho aqui Sombra das Coisas que Virão, do Rick Joyner, que também é antigo. Não deixe de ver esse livro, tá? Jerusalém, um cálice de tontear. Ele está esgotado, do David Hunt. Tem aqui Introdução ao Profetismo Bíblico, que ele vai trazer a questão da profecia de José Luiz Sicla. Esse cara aqui é muito bom, colombiano, fortíssimo, cara, é bom demais. Depois nós vamos ter a famosa enciclopédia, tá? Que é do Tim LaHaye, tá? E o Ed Winson, que também corrobora. Orlando Boyer, na Espada Cortante, volume 1, também traz essa informação. Depois um livro que eu aconselho a todos, quem não tiver, eu tenho, inclusive tenho aí para vender, que é do Neemias Carvalho de Miranda. Esse livro é fantástico porque ele vai dizer tudo. E tem praticamente a Bíblia da Escatologia, que é o manual de escatologia de J. Dwight Pentecost, que é da editora Vida, que todos conhecem. Todos esses livros corroboram com aquilo das minhas pesquisas que fiz e que elaborei para poder chegar a essa conclusão. Portanto, é difícil alguém dizer para mim que a parábola das 10 virgens é uma parábola que eu posso aplicar à igreja. Nem com tipologia, nem de formação, nem de pensamento. Não dá. Então, essa primeira condição aí, que nós falamos da escatologia, é isso, pessoal. Se tiver alguém aí com alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer. Mas eu vou te dizer que é isso, tá? Não dá pra gente entender que seja a igreja, porque senão nosso Jesus é polígamo e tem mais. Vão afirmar uma coisa que o texto não me dá base forçosa para poder dizer. Hoje, quando você vê Adriana Santos, legal, irmã Adriana, paz do Senhor. Quando você vê alguém pregando parábola das 10 virgens, referendo para a igreja, coce a cabeça. Pense. Peça para alguém te dar, pelo menos, uma pequena base, mínima possível, tá? Da onde que tem um respaldo bíblico para poder aplicar isso para a igreja, tá? E me mande. Eu não sou soberano, não sou dono da razão, tenho que aprender muito. Aliás, isso é uma constância na minha vida, sempre ter que aprender. Mas eu vou dizer para vocês que eu não aceito muitas das coisas que me passam,
simplesmente porque falaram que é. Hoje eu vejo completamente essa forma diferente, muito, 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 meus irmãos. E eu não aceito mais esse tipo de besteira. Então, se você quiser deixar, eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Para que você possa me escrever tirando dúvida, tm2@hotmail.com, tá? O meu zap tá aí, eu vou colocar para você, 11 96777 2975, tá bem? Quem quiser algum desses trabalhos que a gente tem aí, fale comigo. Nossa bateria tá chegando ao final, só tem um pouquinho aqui, deixa eu ver quanto eu ainda tenho aqui. Ainda tem mais uns 12 minutos, dá pra gente falar, não vou demorar tudo isso. Tá bem, meus irmãos? Nós estamos aí já há algum tempo, começamos às 9, estamos 36 minutos na linha, tá? Isso depois vai estar no nosso canal, no meu canal do YouTube, vai estar essa aula, essa apresentação lá. Vou pôr para carregar e muito provavelmente amanhã já vai estar carregado. E quem quiser pode chegar. O link no nosso blog Mundo Teológico vai estar disponível também, eu vou colocar aqui. Só não vou sair agora porque você vai perder, mas eu vou puxar e vou colocar. Deixa eu ver se eu consigo, eu vou pedir um minutinho para você. Espera um pouquinho. Deixa eu... Pronto, irmãos, voltei aqui. Eu estou colocando para que vocês vejam a parábola das 10 virgens, tá? Nós saímos um pouquinho para poder colocar, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que nos acompanharam. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar aí, tá bom? Minha bateria está acabando, então eu vou fechar para a gente não perder. Deus abençoe, fique com Deus. E essa semana, provavelmente até sexta, nós vamos estar com um novo trabalho. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.